Fala, povo de Deus! Bom, no nosso primeiro episódio de Histórias Além do Jogo, eu vou contar a história do sequestro da mãe do Robinho. Robson de Souza, o Robinho, nasceu em 25 de janeiro de 1984. Ele jogou em 2 times de futsal na Baixada Santista antes de ir para o time do Santos, ainda de futsal. Foi só aos 12 anos que ele passou no teste e entrou no time de futebol de campo do Santos. E foi aí que ele trocou as quadras pelo gramado da Vila Belmiro. O Robinho estreou no time profissional do Santos no torneio Rio-São Paulo em 2002. Quem deu a primeira oportunidade para ele foi o técnico Celso Rotti, que começou a não ter bons resultados com o time e foi substituído pelo Emerson Leão. Com certeza você se lembra desse time do Santos de 2002, que tinha, além do Robinho, Léo, Elano, Renato, Alex e o companheiro inseparável do jogador, o Diego. O time foi campeão brasileiro de 2002 e ganhou a visibilidade na TV brasileira, principalmente a dupla Robinho e Diego. Os dois participaram do Faustão, o Jô, Altas Horas, tiveram até uma espécie de arquivo confidencial na Globo. Isso acabou rendendo bastante marketing e publicidade para o time do Santos. Na época, o técnico do time, o Emerson Leão, acabou até comentando alguma coisa sobre estrelismo e tudo mais dos dois. Em 2004, o time do Santos, ainda com o Robinho, não começou muito bem a temporada e o Emerson Leão foi substituído pelo Luxemburgo. No dia 5 de novembro de 2004, toda a comissão técnica, os jogadores do Santos, inclusive o Robinho, viajaram para Criciúma porque 2 dias depois, no dia 7, eles tinham um jogo contra o Criciúma no estádio Heriberto Russi. O time estava numa fase super boa, era líder do Campeonato Brasileiro e até o presidente do time na época, o Marcelo Teixeira, viajou junto com o time porque era uma fase realmente muito boa. No dia seguinte, 6 de novembro de 2004, o time estava concentrado em Criciúma, o Robinho estava junto com o time e foi o dia que aconteceu o sequestro. Marina de Souza tinha 43 anos, ela é mãe do Robinho, ela estava em Praia Grande com toda a família num churrasco. Foi quando 2 homens entraram armados na casa, levaram a mulher e prenderam 2 pessoas dentro do banheiro. O carro usado no sequestro da mãe do Robinho foi encontrado na manhã seguinte, abandonado numa estrada, mas não tinha nenhum sinal que desse uma pista para encontrar onde é que ela estava, onde era o cativeiro, para onde eles teriam ido. Como eu disse, o presidente do Santos na época, Marcelo Teixeira, tinha viajado com a equipe técnica para Criciúma e foi ele o responsável de dar notícia ao Robinho sobre o sequestro da mãe dele. O Robinho voltou, era no dia 7 mesmo, o dia do jogo, ele voltou no mesmo dia para Santos e, segundo relatos de outros jogadores que faziam parte do time, foi ele mesmo quem contou para os jogadores o que havia acontecido com a mãe dele. Segundo o que eles contam, ele pediu calma, pediu para que jogassem normalmente. O Santos jogou contra o Criciúma naquele dia 7 e empatou em 1-1 com o gol do David. No mesmo dia do jogo, em entrevista após a partida, o Luxemburgo, que era técnico do Santos na época, obviamente disse que não contava mais com o Robinho para nenhum dos jogos até que tudo se resolvesse. Mas no dia 9, 2 dias depois, o Robinho voltou a treinar no CT, ele ia normalmente aos treinos, ele não era escalado, mas ele continuou treinando. Em um desses treinos, no CT do Santos, o Robinho concedeu uma coletiva de imprensa e ele pediu para que a imprensa parasse de noticiar tudo que dissesse a respeito ao sequestro da mãe dele. E é por isso que não existem muitos relatos sobre o que aconteceu durante esse tempo que ela passou no cativeiro, como é que foram as negociações com os sequestradores. O que se sabe é que ela completou 44 anos dentro do cativeiro e que o Robinho estava o tempo inteiro em contato pelo telefone com os sequestradores, com a ajuda da polícia e tudo mais. E também se sabe que eles enviaram alguns vídeos para a família do Robinho para comprovar que a Marina estava viva, ela estava no cativeiro e que estava tudo bem com ela. Toda essa negociação durou 41 dias. Foi só em 17 de dezembro que a Marina foi liberada na zona norte de São Paulo, num bairro que chama Perus. Ela foi encontrada por um morador. O morador até contou que achou que era uma moradora de rua, que ia pedir comida. Segundo ele, ela estava enrolada num cobertor, era mais ou menos 7h30 da manhã. E ela disse que era a mãe do Robinho e pediu ajuda para entrar em contato com a polícia. A Marina estava com o cabelo todo picotado, bem curto, ela estava bem desidratada também. E em depoimento para a polícia, ela disse que achava que o cativeiro era em São Bernardo do Campo. E depois de um tempo ela tinha sido levada para outra casa, já no bairro onde ela foi liberada.
Ela foi levada ao hospital, passou por uma série de exames, mas não sofreu nada físico. Depois de ser liberada do hospital, ela voltou para casa no apartamento do Robinho lá em Santos mesmo. Tinham muitos torcedores lá em frente, a imprensa também estava por lá, queria saber algumas notícias, e o jogador saiu com a mãe dele na sacada, deu um tchau para as pessoas e disse que estava tudo bem. Eles estavam muito sorridentes e aparentemente muito felizes pelo desfecho desse sequestro. No mesmo dia que a mãe do Robinho foi liberada, o jogador viajou para São José do Rio Preto porque o Santos tinha um jogo contra o Vasco 2 dias depois. Em entrevista para o UOL, o jogador Basílio, que era quem substituía o Robinho durante todo esse tempo que ele não estava sendo escalado, disse que o Luxemburgo entregou para ele, para o próprio Basílio, o colete de titular daquele jogo e disse para ele decidir quem é que ia entrar como titular, se ele ia entrar ou se ele ia ceder o lugar para o Robinho. E ele conta que ele deu o colete para o Robinho como forma de boas-vindas e disse que a vaga era dele. Foram 6 jogos fora, sem ser escalado, durante todo esse momento que a mãe dele estava sequestrada ainda no cativeiro. E a volta do Robinho foi um momento muito emocionante para a torcida. A entrada dele no estádio foi recebida com muita festa, muito barulho. Mesmo fora desses 6 jogos, o Robinho participou de 36 jogos e marcou 21 gols naquele Campeonato Brasileiro. Naquele dia 19 de dezembro, 2 dias depois da liberação da mãe dele, o Santos venceu o Vasco por 2-1 e se consagrou campeão brasileiro de 2004. Sobre as investigações, ainda em dezembro a polícia começou a trabalhar em cima desse crime e, segundo informações da própria polícia, o crime teria sido terceirizado. Os mandantes do crime contrataram 2 pessoas para realizar o sequestro, 3 para ficarem no cativeiro, uma pessoa que fazia a negociação diretamente com o jogador e uma pessoa que foi retirar o dinheiro que foi pago pelo jogador para a liberação da mãe dele. O jogador teria pagado R$200 mil em recompensa pela liberação da mãe dele. Essa informação nunca foi confirmada nem pelo jogador, nem pela assessoria de imprensa e nem pela polícia. Um mês depois, em janeiro de 2005, 4 pessoas foram presas, 2 homens e 2 mulheres. Eles estavam, segundo a polícia, num supermercado, aparentemente negociando como é que ia ser feita a divisão desse dinheiro. O principal suspeito de mandante desse crime era Célio Marcelo da Silva. Ele era acusado de participação em mais 15 sequestros. Ele já tinha sido preso por outros crimes, mas tinha fugido pela 8ª vez da penitenciária. Em agosto de 2005, ele foi preso novamente. Em 2017, 12 anos depois do crime, a polícia prendeu o último suspeito de participação. Silmar Brito Santana foi preso em São Paulo e ele também é acusado de ter participado de outros sequestros. 2 anos antes, em 2015, a família do Robinho foi alvo de outro sequestro. Mas isso pode ser assunto para um próximo vídeo, quem sabe, né? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários outra história relacionada a futebol que eu posso contar por aqui, tá bom? Um beijo e até mais!